Quando minha filha me desconvidou do próprio casamento por e-mail, eu tinha acabado de vender o apartamento da minha mãe. 150 mil reais. Tudo nas mãos dela. E estava prestes a transferir mais 250 mil. Cada centavo da minha aposentadoria, do meu FGTS, da minha vida inteira de trabalho. Mas naquele e-mail frio de novembro, escrito como quem cancela uma assinatura de revista, Emília me informou que eu poderia assistir pela live. A sogra não queria mães de noiva na festa, apenas família do noivo. Eu não chorei, não liguei, não supliquei. Eu simplesmente cancelei a transferência e o silêncio que veio depois foi o terremoto que ninguém esperava. Enquanto preparo meu café aqui, ainda sentindo o gosto amargo daquele dia, me conta nos comentários. Você já se sentiu invisível dentro da própria família? Porque essa história de mãe que vira banco automático é mais comum do que deveria. Se você quer saber como eu recuperei minha dignidade, fica comigo até o final. Ainda tem muita reviravolta pela frente. Meu nome é Margarete Santos. Tenho 61 anos. Fui professora de literatura por 40 anos em Curitiba. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Era 23 de novembro de 2024, uma sexta-feira. Eu estava na cozinha do meu apartamento em Curitiba, aquele mesmo onde criei meus 2 filhos sozinha depois que Miguel morreu. A luz da tarde entrava pela janela. Café passando. O notebook aberto na mesa porque eu estava organizando os últimos detalhes da transferência bancária. 250 mil reais. Tudo o que me restava. O e-mail chegou às 4h17 da tarde. Assunto: sobre o casamento. Importante. Abri, esperando detalhes de horário, talvez o código de acesso da live para os parentes distantes. Mas não. Mãe, preciso te falar uma coisa. A Patrícia conversou com o Leonardo e eles decidiram que o casamento vai ser mais intimista. Só família direta do noivo presencialmente. Você pode assistir pela transmissão ao vivo. A gente manda o link. Beijos, Emília. Li 3 vezes. Família direta do noivo. Eu, que carreguei ela no ventre. Eu, que passei noites em claro quando teve pneumonia aos 5 anos. Eu, que vendi o apartamento da minha mãe, o último pedaço de memória que me restava dela, para pagar o casamento dos sonhos em Balneário Camboriú. Família direta do noivo. Senti o estômago revirar. As mãos tremeram, mas não de tristeza, de algo que eu não conseguia nomear ainda. Peguei o celular. 17 ligações perdidas da Emília nos últimos 3 dias. Todas ignoradas por mim, ocupada demais organizando a transferência. Todas provavelmente sobre isso. Sobre como me descartar sem constrangimento. Não liguei de volta. Abri o aplicativo do banco. A transferência estava agendada para segunda-feira. 250 mil reais. Buffet. Fotógrafo. Decoração. Lua de mel em Cancún. Cliquei em cancelar. Confirmei. Pronto. Então, bloqueei o cartão de crédito adicional que tinha dado a ela em agosto. Desliguei o celular. E fiquei ali, sentada na cozinha, ouvindo apenas o barulho da geladeira e o canto de um bem-te-vi lá fora. Pela primeira vez em 40 anos, eu tinha escolhido o silêncio, e ele seria mais alto que qualquer grito. O fim de semana foi silêncio absoluto. Desliguei o celular na sexta à noite e só liguei novamente na segunda de manhã. Quando a tela acendeu, eram 43 notificações. Mensagens, ligações, até áudio da Emília. Não abri nada. Fui ao mercado. Comprei pão, café, frutas. Coisas simples. Coisas para mim. Voltei para casa, preparei um almoço calmo, assisti a um filme antigo que Miguel adorava. Dormi bem pela primeira vez em meses. Na segunda-feira, dia 26 de novembro, os avisos começaram. Buffet Elegance Balneário Camboriú enviou e-mail para Emília. Pagamento recusado, evento cancelado automaticamente. Fotógrafo Daniel Martins. Sinal devolvido, data liberada para outros clientes. Espaço de festas, Mirante do Atlântico. Sem pagamento integral até hoje, contrato rescindido.
Eu sei disso porque na terça-feira, Emília apareceu na minha porta. Bateu, gritou, chorou do lado de fora. Mãe, abre essa porta. Pelo amor de Deus, o que você fez? Eu estava sentada no sofá, tomando chá de camomila, lendo Clarice Lispector. A Paixão segundo GH. Aquele trecho sobre se despir de tudo que não é essencial. Não me levantei. Mãe, eu sei que você está aí. O buffet cancelou, o fotógrafo cancelou, tudo cancelou. Você bloqueou meu cartão. Como você pôde fazer isso comigo? Silêncio. Mãe! Virei a página do livro. Ela socou a porta 3 vezes. Depois ouvi o choro. Aquele choro alto, performático, que ela sempre usou quando queria alguma coisa desde os 13 anos. Você vai destruir meu casamento por orgulho? É isso? Você é egoísta assim? Egoísta. Fechei o livro devagar. Respirei fundo. Levantei. Fui até a porta. Ela ouviu meus passos. Mãe, abre, por favor. Encostei a testa na madeira fria da porta. Do outro lado, sentia a respiração ofegante dela, mas não abri. Quando você me enxergar como mãe e não como cofre, a gente conversa. Até lá, resolve com a Patrícia. Minha voz saiu baixa, mas firme. Silêncio do outro lado. Depois, passos rápidos se afastando. O elevador apitou. Voltei para o sofá. Continuei lendo. 3 horas depois, foi Rodrigo quem ligou. Meu filho, o advogado. O razoável. O que sempre ficou do lado da irmã em tudo. Atendi. Mãe, que maluquice é essa? Oi, Rodrigo. Como você está? Como eu estou? Sério? A Emília tá desesperada aqui, o casamento dela tá caindo aos pedaços, e você some, bloqueia tudo e pergunta como eu estou? Você leu o e-mail que ela me mandou? Pausa. Que e-mail? O que ela te contou? Que vocês brigaram, que você surtou e cancelou tudo por causa de uma bobeira. Ri. Não era uma risada alegre. Era o tipo de riso que sai quando a gente descobre que foi feita de idiota por tempo demais. Bobeira. Mãe. Rodrigo, sua irmã me desconvidou do casamento dela. Por e-mail, sem conversa, sem explicação. Me disse para assistir pela live como se eu fosse uma tia distante que ninguém vê há 20 anos. Isso depois que vendi o apartamento da vovó Maria e dei 150 mil reais para ela. Isso quando eu estava prestes a dar mais 250 mil. Tudo o que eu tenho. Minha aposentadoria inteira. Meu FGTS. Cada centavo que juntei em 40 anos dando aula. Silêncio do outro lado. Ela não pode ter dito isso. Lê o e-mail. Tá no grupo da família. Ela mandou para todo mundo. Família direta do noivo. Essas foram as palavras. Ouvi a respiração dele mudando. Mãe, eu não sabia. Ela me disse que era sobre número de convidados, que a sogra queria algo menor. E você acreditou? Sem me ligar? Sem perguntar minha versão? Rodrigo, você é advogado. Você sabe que toda história tem 2 lados. Mas quando é sua mãe, não precisa ouvir os 2 lados, é isso? Não é isso, mãe. Você escolheu o lado dela, como sempre. Mãe, não seja injusta. Injusta? Eu? Rodrigo, eu criei vocês 2 sozinha depois que seu pai morreu. Vocês tinham 10 e 7 anos. Eu trabalhei em 2 turnos para não faltar nada. Paguei faculdade particular para os 2. Nunca pedi nada em troca. E agora, quando sua irmã me trata como um banco automático, quando ela me descarta como lixo, você me liga para dizer que eu sou injusta? Minha voz não estava alta. Estava baixa, controlada. E isso era pior. Você sabe o que machuca mais, Rodrigo? Não é o que a Emília fez. É que você nem duvidou dela, nem por um segundo. Mãe, tenha um bom dia. Desliguei. As mãos tremiam, o coração acelerado. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era raiva. Raiva pura e antiga, acumulada em 40 anos de ser boa demais, de ceder demais, de me anular demais. Olhei ao redor da sala. As paredes cheias de fotos. Emília no baile de formatura. Rodrigo recebendo diploma de direito. Os 2 na formatura do colegial.
férias em Florianópolis, Natal de 2010, aniversários, formaturas, conquistas. Todas as fotos eram deles. Nenhuma era minha. Nem minha formatura, nem meu casamento, nem minha posse como professora titular. Eu tinha virado cenário na minha própria história. E naquele momento, olhando aquelas paredes, entendi. Não era só sobre o casamento. Era sobre 40 anos sendo invisível. Levantei, peguei a primeira foto, Emília de noiva no ensaio, e virei de frente para a parede. Depois a segunda, a terceira, uma por uma. Quando terminei, as paredes estavam nuas, e eu, pela primeira vez, conseguia respirar fundo, mas ainda havia algo que eu precisava ver. Peguei o notebook, abri a pasta de arquivos antigos. Setembro de 2024. Videochamada, gravação automática que eu nem sabia que tinha ativado. Apertei play. A imagem tremeu. Emília apareceu na tela, rindo. Ao fundo, uma mulher elegante de cabelos loiros curtos, Patrícia Mendonça. Mãe é mãe, Patrícia. Ela vai dar o dinheiro de qualquer jeito, é só saber pedir. Ela sempre dá. Risadas das duas. Minha sogra foi assim também. Elas se sentem úteis assim, sabe? Dando dinheiro. É tipo a função delas. Mais risadas. E ela tem grana guardada. Aposentadoria, FGTS, essas coisas. Ela não gasta com nada mesmo. Pausei o vídeo. As mãos tremiam tanto que quase derrubei o notebook. Função delas. Eu tinha uma função. Ser útil. Ser banco. Ser silenciosa. Não chorei, mas algo dentro de mim se partiu de um jeito que eu sabia que nunca mais ia voltar ao lugar. E sabe o que foi pior? Eu percebi que uma parte de mim sempre soube que eu era amada não pelo que eu era, mas pelo que eu dava. Fechei o notebook. A noite caiu, e eu fiquei ali, sentada no escuro, sentindo o peso de uma vida inteira de ser boa demais. Porque ser boa não me fez amada, me fez conveniente. E isso estava prestes a acabar. Passei o resto daquela semana sozinha. Completamente sozinha. Não era a solidão de quem está esperando visita. Era a solidão de quem finalmente entendeu que a visita nunca foi real. Na quarta-feira, acordei e não consegui levantar da cama. Não por tristeza, por um cansaço profundo. O tipo de cansaço que vem de carregar pessoas nas costas por tempo demais. Fiquei deitada olhando o teto. A mancha de umidade ali no canto esquerdo que eu sempre disse que ia mandar consertar. Mas nunca mandei porque sempre tinha algo mais urgente. Sempre alguém precisando. Emília precisava de dinheiro para a faculdade, depois para intercâmbio, depois para o primeiro carro, depois para o apartamento, agora para o casamento. Rodrigo precisava de ajuda com a OAB, depois com o escritório. Depois com o divórcio difícil que teve há 3 anos. E eu? Do que eu precisava? Nem lembrava. O celular tocou. Emília de novo. 28ª ligação desde segunda. Não atendi. Depois de 3 toques, ouvi a notificação do áudio. Abri. Por curiosidade mórbida. Mãe, pelo amor de Deus. O Leonardo tá falando em cancelar tudo. A Patrícia tá falando que eu sou irresponsável. Eu tô desesperada aqui. Você não entende? Eu preciso desse dinheiro. Eu preciso. Como você pode fazer isso comigo? Sua própria filha? A voz dela estava chorosa, desesperada. Mas algo em mim não se mexeu. Ouvi de novo, tentando sentir pena, tentando encontrar o instinto materno que sempre me fez ceder. Nada. Só um vazio estranho. Será que eu era mãe desnaturada? Será que estava sendo cruel? Levantei. Fui até o espelho do banheiro. Olhei meu rosto. 61 anos. Cabelos grisalhos que eu sempre prendi num coque simples. Olheiras. Rugas ao redor dos olhos. Quando foi a última vez que me olhei de verdade? Quando foi a última vez que comprei roupa nova? Não para a ocasião especial dos filhos. Para mim. Só porque eu queria. Não lembrava. Quando foi a última vez que viajei? Que fui ao cinema? Que almocei com amigas sem ficar olhando o celular esperando ligação de algum filho? Não lembrava.
Voltei pro quarto, abri o armário, roupas antigas, vestidos de velório, calças de trabalho, blusas sem graça, tudo em tons de bege, marrom, cinza. Cores de quem não quer incomodar, cores de quem não quer ser vista. Sentei na cama, peguei a foto emoldurada da mesa de cabeceira. Miguel, meu marido, morto há 3 anos de infarto fulminante. Você ia entender, né, amor? Disse em voz alta. Para o vazio, para o fantasma dele. Você ia dizer que eu tô certa, que eu merecia respeito. Você sempre me respeitou. A voz falhou. Porque não era verdade. Miguel me respeitava sim, mas Miguel também me deixou sozinha com tudo. Com a criação. Com as contas. Com as decisões difíceis. Ele trabalhava sim. Mas quem ficava acordada quando Rodrigo teve febre de 40 graus? Quem ia nas reuniões escolares? Quem abriu mão do mestrado porque alguém tinha que ficar em casa? Eu. Sempre eu. E quando Miguel morreu, sabe o que Emília me disse? No velório? Mãe, agora você vai ter que ser pai e mãe pra gente. Eles tinham 32 e 35 anos, e eu ia ter que ser pai e mãe. Deitei de lado, abracei o travesseiro. E pela primeira vez em dias, chorei. Chorei por tudo. Pela menina de 22 anos que engravidou cedo e casou rápido. Pela professora que adorava literatura e queria fazer doutorado, mas não teve tempo. Pela mulher que sempre sonhou conhecer Portugal, mas nunca teve dinheiro sobrando. Pela mãe que deu tudo e recebeu um e-mail de desconvite. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando parei, já era noite. A casa estava em silêncio. Nenhum barulho de filho chegando. Nenhuma conversa na sala. Nenhuma risada. Só eu e o silêncio. Levantei, fui para a cozinha, abri a geladeira. Vazia. Eu não tinha feito compra direito. Só pão, café, umas frutas. Fazia 3 dias que eu comia torrada com manteiga. Nem lembrava da última refeição de verdade. Fechei a geladeira, sentei no chão da cozinha, de costas pro armário. E ri. Ri sozinha. Um riso meio louco. Porque era engraçado, não era? Eu tinha 250 mil reais na conta. E estava comendo torrada velha. Eu tinha um apartamento de 3 quartos. E me sentia sufocada. Eu tinha 2 filhos. E estava completamente sozinha. O celular tocou de novo. Dessa vez era Rodrigo. Atendi. Mãe. Oi. Você tá bem? Estou. A Emília me pediu para falar com você. Claro que pediu. Mãe, ela tá desesperada. O Leonardo falou que o casamento pode nem acontecer. A sogra tá envolvida demais, tá controlando tudo. Ela precisa que você... Que eu o quê, Rodrigo? Que eu pague tudo calada? Que eu assista pela live da minha própria casa enquanto estranhos comemoram com ela? Que eu seja a mãe boa que não cria problema? Não é isso. Então o que é? Silêncio. Rodrigo, me responde uma coisa. Você leu o e-mail? Li. E? Não foi legal da parte dela. Não foi legal. Repeti devagar, deixando cada palavra pesar. Meu filho, sua irmã me descartou, me humilhou, me tratou como banco. E você acha que não foi legal? Mãe, eu entendo que você tá magoada, mas você quer que eu engula, né? Que eu seja a adulta da situação, que eu releve, que eu seja maior que isso. É isso que você quer? Eu quero que você não destrua o casamento da sua filha por orgulho. A frase dele caiu como pedra. Orgulho. De novo essa palavra. Rodrigo, orgulho é quando você acha que é melhor que os outros. Dignidade é quando você não aceita ser tratada como menos. Eu não tenho orgulho. Eu tenho dignidade e cansei de fingir que não tenho. Mãe. E sabe o que mais? Você falou que eu não devo destruir o casamento dela. Mas quem destruiu, Rodrigo? Eu que neguei dinheiro? Ou ela que me desconvidou? Ele não respondeu. Você e sua irmã cresceram achando que eu era obrigação, que eu estava ali para servir,
que meu dinheiro, meu tempo, minha vida, tudo era de vocês. E eu deixei. Eu permiti isso, mas acabou. Você tá falando como se a gente não amasse você. Vocês amam a mãe que paga as contas, a mãe que resolve problemas, a mãe que não reclama, mas a Margarete, a mulher, essa vocês nem conhecem. Desliguei. E desliguei o celular de novo. Fiquei 3 dias sem ligar, 3 dias comendo o que tinha, dormindo, acordando, lendo, assistindo filmes antigos, tomando banhos demorados, sem pressa, sem ninguém precisando de mim. E sabe o que descobri? Que eu nem sabia mais quem eu era sem eles. Margarete professora, sim. Margarete mãe, sim. Mas Margarete? Só Margarete? Quem era ela? Tinha gostado de poesia. Lembro disso. Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Adélia Prado. Costumava recitar em voz alta quando era jovem. Tinha gostado de caminhar, de sentir sol no rosto, de tomar sorvete sozinha na praça. Quando foi que parei? Quando foi que virei só função? No sábado, 1º de dezembro, me forcei a sair. Fui até a Rua 15, Curitiba fria. Dezembro nublado, a cidade cheia de enfeites de Natal. Sentei num banco. Fiquei olhando as pessoas passarem. Famílias, casais, mães com filhos pequenos, avós dando mãos pras netas, e eu, sozinha. Uma moça passou vendendo pipoca. Comprei um saquinho. Fiquei ali comendo devagar, vendo o movimento, e pensei, é isso, é assim que vai ser daqui pra frente, sozinha. Mas pelo menos não seria usada. Voltei pra casa quando começou a garoar. No elevador, encontrei a dona Vera, minha vizinha de 72 anos. Margarete, querida, tudo bem? Te vi saindo cedinho esses dias, mas sempre voltando logo. Os meninos vieram te visitar? Sorri. Aquele sorriso educado que a gente aprende a fingir. Não, dona Vera, tão ocupados. Ela fez um barulho com a língua. Desaprovação. Filho criado é trabalho dobrado. Dá trabalho para criar. E dá trabalho porque esquece da gente depois. Ri, sem alegria. Pois é. Você devia viajar, menina. Aproveitar. Você trabalhou a vida toda. Merece. Viajar. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Entrei no apartamento. Liguei o notebook. Abri sites de viagem. Lisboa. Sempre quis conhecer. Fernando Pessoa. As ruas de pedra. O Tejo. Olhei os preços. 15 dias. Passagem e hotel. 22 mil reais. Tinha 250 mil parados. Mas a culpa veio rápido. E se a Emília precisar? E se o Rodrigo tiver algum problema? E se eu for egoísta? Fechei o site, mas não consegui parar de pensar. E se... E se eu fosse? E se só dessa vez eu fosse egoísta? Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, pensando em tudo que eu nunca fiz. Em tudo que eu nunca fui. E pela primeira vez em 61 anos, me perguntei: será que ainda dá tempo? Comecei a lembrar. Não porque queria, mas porque a memória volta sozinha quando a casa tá silenciosa demais. Acordei no domingo, 2 de dezembro, pensando numa cena de 26 anos atrás. Emília tinha 6 anos. Rodrigo, 9. Miguel ainda estava vivo. Era aniversário dele. Eu tinha planejado um jantar especial. Estava há 2 horas na cozinha fazendo o cozido português que ele adorava. As crianças brincavam na sala. Miguel chegou do trabalho, cansado, chateado. Cliente tinha faltado. Sentou no sofá sem falar comigo. Chamei para jantar. Ele comeu em silêncio. As crianças contaram sobre o dia na escola. Ele murmurou respostas monossilábicas. Quando terminou, levantou e foi direto para o quarto assistir futebol. Eu fiquei na cozinha lavando louça sozinha. Emília entrou. Olhou para mim. Mãe, você esqueceu o bolo. Tinha esquecido mesmo. Nem tinha cantado parabéns. Amanhã a gente canta, filha. Ela deu de ombros e foi brincar. Ninguém notou. Ninguém ligou. E eu? Eu lavei a louça, arrumei tudo e fui dormir. Porque era assim. Sempre foi. Levantei da cama, fui até o armário da sala, abri a gaveta de baixo,
álbuns de fotos antigas, dos tempos antes do celular. Sentei no chão, abri o primeiro. Meu casamento, 1988. Eu, 24 anos. Miguel, 27. Vestido simples que minha mãe tinha costurado. Cerimônia pequena, 20 convidados. Olhei meu rosto na foto. Eu sorria, mas era aquele sorriso meio travado de quem tá nervosa. Miguel ao lado, bonito de terno. Olhando para a câmera, não para mim. Virei a página. Emília, recém-nascida. 1990, eu no hospital, segurando ela. Olheiras profundas, cabelo despenteado. Miguel atrás, de pé, mãos no bolso. Nenhuma foto dele segurando ela. Rodrigo. 1987. Eu grávida de 7 meses, sozinha na foto. Miguel tinha tirado. Virei mais páginas. Aniversários, natais, férias. Em todas, eu estava lá. Mas em nenhuma eu era o foco. Sempre servindo, sempre arrumando, sempre no fundo da foto organizando algo. Fechei o álbum, peguei outro, mais recente. 2010. Formatura de Emília, direito. Ela linda de beca. Miguel do lado. Rodrigo do outro. Eu atrás, meio cortada da foto. 2015. Rodrigo aprovado na OAB, ele no centro. Miguel abraçando ele. Eu na lateral, meio desfocada. 2021. Velório de Miguel. Eu não tinha fotos, mas lembrava. Lembrava de organizar tudo. Flores, caixão, música, obituário. Emília e Rodrigo choraram muito. Eu também chorei. Mas mesmo chorando, fui eu quem recebeu as pessoas. Quem agradeceu as condolências, quem cuidou de tudo. 2 dias depois do enterro, Emília me ligou. Mãe, o banco do papai vai liberar o FGTS dele? FGTS. 2 dias depois. Fechei o último álbum, coloquei tudo de volta. Fui para a cozinha, fiz café. Sentei à mesa com a xícara quente nas mãos. E entendi algo que deveria ter entendido há muito tempo. Eu tinha sido boa, mas boa demais. Tinha sido generosa, mas generosa demais. Tinha sido mãe, mas só mãe. Nunca mulher. O celular estava em cima da mesa. Desligado desde sexta. Liguei. 86 notificações. Mensagens de Emília. Rodrigo. Até números desconhecidos. Provavelmente amigos deles tentando me convencer. Abri o grupo da família. Mensagens silenciadas, desde segunda. Desci a conversa. Rodrigo tinha mandado mensagem. Mãe, por favor, responde. A Emília tá desesperada. Eu entendo que você tá magoada, mas isso já passou do limite. O casamento é daqui a 3 semanas. Você não pode fazer isso com ela. Emília respondeu. Obrigada, Rô. A mãe tá sendo muito egoísta. Eu nunca pensei que ela fosse capaz disso. Egoísta? De novo. Respirei fundo. Comecei a digitar. Depois apaguei. Tentei de novo. Apaguei. Não tinha palavras, ou melhor, tinha palavras demais. Mas sabia que não iam ouvir. Nunca ouviram. Então deixei em branco. Saí do grupo. Bloqueei Emília. Bloqueei Rodrigo. Pronto. Silêncio de volta. E era isso que eu precisava. Espaço. Para pensar. Lembrei de uma aula que dei. 2018. Último ano antes de me aposentar. Turma do 3º ano do ensino médio. A gente estava lendo Clarice Lispector. A Hora da Estrela. Um aluno perguntou. Professora, por que a Macabeia aceita tudo? Por que ela não reage? Lembrei da minha resposta. Porque ela não sabe que pode. Porque ninguém nunca ensinou que ela tem direito de existir plenamente. O aluno franziu a testa. Mas isso é triste, professora. É, mas é real. Muita gente vive assim, principalmente mulheres. A gente aprende a ser pequena, a não incomodar, a aceitar migalhas e agradecer. E como a gente muda isso? Fiquei em silêncio. Depois respondi. A gente para de aceitar. Na época, falei aquilo como quem fala de personagem de livro. Mas agora, sentada na minha cozinha, entendi. Eu era a Macabeia. Sempre fui. Aceitando migalhas, agradecendo por elas, achando que era amor. Mas não era. Era conveniência. Levantei, fui até a estante, peguei o livro,
A Hora da Estrela. Sentei no sofá, abri na última página. Ela era tão incompetente para a vida como eu para a morte, e eu não queria ser eu queria ser o outro. Mas não havia outro. Não havia outro. Li a frase 3 vezes e entendi. Eu tinha passado 40 anos querendo ser outra pessoa. A mãe perfeita, a esposa dedicada, a professora exemplar, mas nunca tinha querido ser eu, porque eu nem sabia quem era eu. A tarde caiu. O apartamento ficou escuro. Não acendi a luz. Fiquei ali, no sofá, abraçada ao livro, pensando em tudo que eu tinha sido e em tudo que eu nunca fui. Pensei em Lisboa, nas ruas de Fernando Pessoa, no Tejo, nos pastéis de Belém. Pensei na minha aposentadoria. 250 mil reais. Dinheiro que eu juntei dando aula durante 40 anos. Corrigindo prova até meia-noite. Preparando material nos finais de semana. Dinheiro meu. Meu. Não dos meus filhos. Não do Miguel morto. Não de ninguém. Meu. Pela primeira vez, a culpa não veio junto com o pensamento. Veio outra coisa. Clareza. Abri o notebook. Site da companhia aérea. Lisboa. 3 de janeiro. Volta em 18 de janeiro. 15 dias. Passagem. 7.200 reais. Hotel no Chiado. 14 mil reais. Total. 21.200 reais. O dedo ficou parado em cima do botão confirmar. E se eu precisar desse dinheiro? E se acontecer alguma emergência? E se... Parei. E se nada? Cliquei. Compra confirmada. Olhei para a tela. O recibo, a confirmação. Lisboa, 3 de janeiro, sozinha. E pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Fechei o notebook, levantei, acendi as luzes. A casa parecia diferente. Não tinha mudado nada, mas parecia mais leve. Ou talvez fosse eu que estava mais leve. Fui pro quarto. Abri o armário. Aquelas roupas sem graça, bege, marrom, cinza. Separei tudo numa pilha. Amanhã eu ia doar, porque a mulher que usava essas roupas não existia mais. E a nova Margarete ainda estava por vir. Mas ela estava vindo, e dessa vez ninguém ia impedir. Na segunda-feira, 3 de dezembro, acordei com propósito. Fazia tempo que não sentia isso. Propósito. Tomei café devagar. Escolhi roupa conscientemente. Uma calça jeans que eu nunca usava. Blusa azul que comprei há 3 anos e ainda tinha etiqueta. Tirei a etiqueta. Vesti. Olhei no espelho. Era estranho. Ver cor em mim. Mas era bom. Saí. Fui até o shopping. Entrei na primeira loja de roupas que vi. Uma vendedora se aproximou. Jovem, sorridente. Boa tarde. Posso ajudar? Preciso de roupas novas. Tudo novo. Vou viajar. Ela sorriu mais ainda. Para onde? Lisboa. Que lindo! Sozinha? Sozinha. Ela me olhou diferente, com respeito, como se viajar sozinha aos 61 anos fosse algo admirável. Então vamos montar um guarda-roupa incrível para você. Experimentei 15 peças. Comprei 8. Vestidos, calças, blusas coloridas, um casaco vermelho. Vermelho. Quando era a última vez que usei vermelho? Paguei. 4.700 reais. A culpa bateu rápido. Isso é muito dinheiro. Você merece, a vendedora disse, empacotando tudo. Merece. Saí da loja com 6 sacolas. E com algo mais. A sensação de que eu existia. De que eu podia ocupar espaço. De que eu podia ser vista. No caminho de volta, parei na livraria. Comprei 3 livros. Fernando Pessoa. Um guia de Lisboa. E um romance que nunca tive tempo de ler. Em casa, espalhei tudo na cama. As roupas novas, os livros, o recibo da viagem. Tirei foto, abri o Instagram. Eu quase não usava. Tinha perfil, mas a última postagem era de 2022. Foto do Natal com os filhos. Postei a foto das roupas. Legenda. 61 anos e finalmente aprendendo a viver para mim.
3 minutos depois, uma mensagem. Renata, a melhor amiga de Emília. Tia Margarete, podemos conversar? Suspirei. Sabia que ia chegar. Sobre? Sobre o que está acontecendo. Tenho certeza que é mal entendido. Não é. Por favor, só 15 minutos. Tomo um café com a senhora amanhã? Pensei em recusar, mas talvez fosse hora de falar, de verdade. Amanhã, 11 horas. Café do passeio. Obrigada, tia. Bloqueei a tela. Deitei na cama, entre as roupas novas, e pela primeira vez em semanas, dormi sem ter pesadelo. Na terça, 4 de dezembro, cheguei no café às 11 em ponto. Renata já estava lá, nervosa, mexendo no celular. Quando me viu, levantou rápido. Tia Margarete? Abracei educadamente. Sentei, pedi café. Ela já tinha pedido o dela. Ficamos em silêncio uns segundos. Tia, eu vim pedir que a senhora reconsidere. Reconsiderar o quê? Ajudar a Emília, ela tá desesperada, o casamento dela tá caindo aos pedaços. O Leonardo tá distante, a sogra tá controlando tudo, e sem o dinheiro da senhora... O dinheiro da senhora, repeti devagar. É, o dinheiro que a senhora ia emprestar? Dar, não emprestar. Dar, porque filho não empresta de mãe, né? Filho recebe. Ela engoliu seco. Tia, eu sei que a Emília errou. Ela sabe disso também. Ela me disse. O e-mail foi um erro. Foi pressão da sogra. A Patrícia é muito controladora. A senhora não tem noção. Renata, você leu o e-mail que ela me mandou? Li. E achou que foi só erro? Que foi pressão? Foi. A Patrícia exigiu que fosse assim. E a Emília obedeceu. Escolheu obedecer à sogra em vez de respeitar a própria mãe. Silêncio. O café chegou. Tomei um gole. Renata, você tem quantos anos? 29. Mora sozinha? Moro. Paga suas contas? Pago. Seus pais te ajudam financeiramente? Às vezes, mas eu não dependo deles. E se sua mãe vendesse o apartamento dela para pagar seu casamento, você ia desconvidar ela? Ela ficou vermelha. Não. Então por que você acha que tá tudo bem eu aceitar isso da minha filha? Tia, não é que tá tudo bem, é que ela precisa. Ela tá desesperada. E eu não importo. Não foi pergunta, foi constatação. Renata baixou os olhos. Não é isso. É exatamente isso, Renata. Emília precisa. Então eu tenho que dar, porque ela precisa. E o que eu sinto? O que eu penso? Não importa. Tia, você veio aqui me pedir para relevar, para ser a adulta, para perdoar, para esquecer, porque ela precisa. Mas em momento nenhum você me perguntou como eu tô, se eu tô bem, se eu preciso de alguma coisa. O queixo dela tremeu. Desculpa, a senhora tem razão. Tomei mais um gole de café. Emília me desconvidou do casamento dela, Renata. Me tratou como banco. E quando neguei dinheiro, me chamou de egoísta. Rodrigo fez o mesmo. E agora você vem aqui, com toda boa intenção, me pedir para eu voltar atrás. Porque ela precisa. Eu só não quero que a amizade de vocês acabe assim. Amizade? Ri sem alegria. Renata, mãe e filha, não é amizade. É outra coisa. Deveria ser amor incondicional dos dois lados, mas virou unilateral. Eu amo, eu dou, eu sacrifico. E ela recebe. E quando não recebe mais, me culpa. Renata limpou uma lágrima. O que a senhora quer que eu diga para ela? Pensei. Diz que eu desejo felicidades no casamento, de verdade, mas que não vou pagar, e não vou assistir pela live. Se ela quiser me ver, sabe onde eu moro, mas vai ter que vir como filha, não como cobradora. Levantei, paguei meu café. Renata, você parece boa moça. Conselho de quem viveu mais. Não deixa ninguém te usar, nem amigo, nem namorado, nem família, porque a gente acha que tá sendo generosa, mas tá só se anulando. Saí. Voltei para casa. E quando cheguei, tinha uma caixa na porta. Encomenda. Abri. Documentos. Do banco onde Miguel trabalhava.
Franzi a testa. Abri o envelope interno. Prezada Senhora Margarete Santos, segue documentação referente ao seguro de vida do Sr. Miguel Santos, falecido em 15/03/2021. Conforme a apólice contratada em 2005, a beneficiária exclusiva é a Sra. Margarete Santos. Valor a ser liberado: R$180 mil. R$180 mil. Reli: R$180 mil. Seguro de vida. Miguel tinha seguro de vida, e eu nem sabia. Sentei no chão do corredor. Ainda segurando os papéis. 180 mil. Mais os 250 mil que eu já tinha. 430 mil reais. Lembrei de Emília, 2 dias depois do enterro, perguntando sobre FGTS. Lembrei de Rodrigo dizendo que eu tinha que ajudar a irmã porque ela precisa. E pensei, nenhum deles perguntou se eu precisava de algo. Nenhum deles perguntou se eu tinha dinheiro para viver. Só assumiram que eu ia dar, porque sempre dei. Peguei o celular, liguei para o banco. Alô, boa tarde. Recebi documentação de seguro de vida. Gostaria de saber como proceder. Meia hora depois, tudo estava encaminhado. Liberação em 10 dias úteis. Desliguei. E pela primeira vez, senti algo que não era raiva. Era poder. Eu tinha dinheiro. Eu tinha autonomia. Eu tinha escolha. E pela primeira vez na vida, ia escolher a mim. Foi Emília quem veio primeiro. Sexta-feira, 8 de dezembro, 19h. Bateu na porta. Forte. Mãe, eu sei que você tá aí. Abre. Estava lendo no sofá. Livro novo. Vinho na taça. Música de fado tocando baixinho no notebook. Não me levantei. Mãe, a Renata me contou tudo o que você disse, que eu tenho que vir como filha. Tô aqui. Abre. Suspirei. Marquei a página. Coloquei o vinho na mesa. Fui até a porta. Abri. Emília estava diferente. Mais magra, olheiras, cabelo preso de qualquer jeito. Entrou sem esperar convite. Finalmente, fechei a porta, encostei nela, braços cruzados. Fala. Ela se virou, me encarou. Você quer me destruir? É isso? Você quer destruir meu casamento? Oi para você também, filha. Entre, fique à vontade. Não é hora de ironia, mãe. Então é hora de quê? De você gritar? De me acusar? De novo? Ela apertou os olhos, tentando não chorar. O casamento vai ser cancelado. O Leonardo tá falando em terminar tudo. A Patrícia tá me culpando, e é tudo culpa sua. Culpa minha, repeti, voz baixa. É, você tinha o dinheiro, você podia ter ajudado, mas preferiu se vingar. Vingar de quê, Emília? De eu ter feito o que a Patrícia pediu. Do que ela pediu. De não te convidar, ela exigiu. Disse que o casamento era dela e do Leonardo, que mãe de noiva não tinha nada a ver com a família do noivo. E você concordou. Eu não tinha escolha. O grito dela ecoou. Respirei fundo. Sempre tem escolha, Emília. Sempre. Não quando você precisa manter a paz. Não quando você tá no meio de 2 famílias. E você escolheu a família que tem dinheiro, que pode te dar o casamento dos sonhos, que pode impressionar os amigos. Não é isso. Então o que é? Me explica. Porque eu vendi o apartamento da minha mãe. 150 mil reais. Dei tudo para você. E você me agradeceu me desconvidando por e-mail. Ela começou a chorar. Eu errei, tá bom? Eu errei. Mas você não pode me punir para sempre por causa de um e-mail. Um e-mail. Fui até a mesa, peguei o notebook, abri o vídeo, virei a tela para ela. Aperta play. O que é isso? Aperta. Ela apertou. A imagem apareceu. Emília e Patrícia. Setembro. Mãe é mãe, Patrícia. Ela vai dar o dinheiro de qualquer jeito, é só saber pedir. Emília ficou branca. Elas se sentem úteis assim, sabe? Dando dinheiro. É tipo, a função delas. Pausei. O silêncio era tão denso que eu ouvia a respiração dela. Isso foi tirado de contexto. Contexto? Dei play de novo. E ela tem grana guardada. Aposentadoria, FGTS, essas coisas. Ela não gasta com nada mesmo. Pausei. Que contexto, Emília?
Me explica o contexto onde você ri da minha cara com sua sogra, onde você me trata como função, onde você calcula quanto eu tenho guardado para saber quanto pode tirar. Ela sentou no sofá, mãos no rosto. Eu não quis dizer daquele jeito. Mas disse, e pensou, e agiu. Sentei na poltrona em frente a ela. Emília, quando seu pai morreu, você me perguntou do FGTS dele, 2 dias depois do enterro. 2 dias. Eu precisava. Eu sei que você precisava. Você sempre precisa. Mas você já parou para pensar se eu o preciso? Se eu quero? Se eu existo fora de ser útil para você? Ela chorou mais alto. Você é minha mãe. Você tem que me ajudar. Ajudar, sim. Ser sugada, não. Levantei. Peguei uma pasta na estante. Voltei. Coloquei na mesa de centro. Abre. Ela abriu. Extratos bancários. Planilha detalhada. Nos últimos 5 anos, eu te dei 320 mil reais. Faculdade complementar, mestrado, carro, entrada do apartamento, móveis, viagens, casamento, 320 mil. Ela olhou os números, pálida. Rodrigo recebeu 280 mil. Escritório, divórcio, reformas, 280 mil. Mãe, 600 mil reais, mais da metade de tudo que juntei em 40 anos de trabalho. E sabe quanto vocês me deram de volta? Em dinheiro, em presença, em afeto real? Ela não respondeu. 0. Vocês me deram 0, mas me cobraram tudo. Fechei a pasta. O casamento vai ser cancelado porque você não tem dinheiro, Emília. E você não tem porque gastou tudo. Em festa, em aparência, em impressionar sogra. Mas não foi culpa minha. Foi escolha sua. Então você não vai me ajudar? Nem agora? Sabendo que eu vou perder tudo? Perder o quê? Um casamento que já começou errado? Um homem que aceita a mãe dele te humilhar? Uma sogra que te trata como capacho? Você não entende nada. Eu entendo sim. Eu entendo que você prefere ser humilhada por eles do que ser honesta comigo. Levantei. Eu vou viajar. Lisboa, 3 de janeiro, 15 dias, sozinha, com o meu dinheiro, que eu juntei. E quando voltar, se você quiser construir uma relação de verdade comigo, eu tô aqui. Mas acabou a época de eu pagar para ser ignorada. Fui até a porta. Abri. Agora sai da minha casa. Ela ficou parada, olhando para mim como se eu fosse estranha. Eu não te conheço mais. Pois é, Emília, eu também não me conhecia, mas tô aprendendo. Ela saiu, bateu a porta. Ouvi o choro dela no corredor, no elevador. Fechei a porta e respirei fundo. Não senti culpa, não senti dó, senti alívio. No sábado, 9 de dezembro, foi Rodrigo. Mensagem no WhatsApp desbloqueado temporariamente. Mãe, precisamos conversar, pessoalmente, respondi. Shopping, praça de alimentação, 12:00. Cheguei às 12:05. Ele já estava lá, terno. Sempre de terno nos finais de semana. Como se tivesse sempre indo para tribunal. Sentei na frente dele. Oi. Mãe, você mostrou aquele vídeo para Emília? Mostrei. Ela tá arrasada. Imagino. Como você pôde fazer isso? Fazer o quê? Mostrar a verdade? Expor ela daquele jeito. Rodrigo, você assistiu ao vídeo? Assisti? E não foi legal, mas você tirou de contexto. Ri. Vocês dois têm o mesmo roteiro, é impressionante. Não é roteiro, mãe. É que você tá agindo de forma desproporcional. Desproporcional. Peguei o celular. Abri os extratos. Mostrei para ele. 320 mil para sua irmã. 280 para você. 600 mil no total. Isso é proporcional? Ele olhou. Desviou o olhar. A gente sempre foi grato. Grato como? Me ligando uma vez por mês? Aparecendo aqui quando precisa de alguma coisa? Esquecendo o meu aniversário 3 anos seguidos? A gente tem vida, mãe. E eu não tenho. Pela primeira vez levantei a voz. As pessoas ao redor olharam. Não me importei. Eu também tenho vida, Rodrigo. Também tenho vontades. Também tenho direito de escolher o que fazer com o meu dinheiro.
Ninguém tá falando que você não tem. Vocês estão falando exatamente isso. Vocês acham que meu dinheiro é de vocês, que meu tempo é de vocês, que eu sou de vocês. Mãe, abaixa a voz. Não vou abaixar, porque durante 61 anos eu abaixei. Eu fiquei quieta, eu aceitei, eu cedi e acabou. Levantei. O casamento da sua irmã pode ser cancelado, pode ser improvisado, pode ser o que for, mas não vai ser pago por mim. E se você não consegue entender isso, o problema é seu, não meu. Mãe, você vai se arrepender. Você vai ficar sozinha. A frase dele me atingiu, mas não do jeito que ele esperava. Rodrigo, eu já tô sozinha. Faz anos. Vocês dois só ligam quando precisam de mim. Quando foi a última vez que você veio aqui só para me ver? Sem pedir nada? Sem precisar de nada? Ele ficou em silêncio. Não lembra, né? Porque nunca aconteceu. Peguei minha bolsa. Eu vou viver minha vida, finalmente. E se isso significa ficar sozinha, tudo bem. Porque solidão escolhida é melhor que companhia interesseira. Saí, e dessa vez, não olhei para trás. Nos dias seguintes, o silêncio voltou. Mas era diferente agora. Não era o silêncio pesado de quem está esperando alguma coisa. Era o silêncio leve de quem finalmente soltou um peso. Na segunda, 11 de dezembro, doei todas as roupas velhas. 7 sacos grandes. A atendente da instituição de caridade ficou surpresa. A senhora tem certeza? Absoluta. Mas são roupas boas. Para quem precisa delas, eu não preciso mais. Na terça, fui ao salão. Cortei o cabelo. Curto, moderno. A cabeleireira perguntou 3 vezes se eu tinha certeza. Tenho. Quando olhei no espelho, quase não me reconheci. Mas gostei. Parecia mais nova, mais leve, mais... eu. Na quarta, recebi mensagem de um número desconhecido. Era Patrícia Mendonça, a sogra de Emília. Senhora Margarete, sou Patrícia, mãe do Leonardo. Gostaria de conversar sobre a situação com Emília. Bloqueei o número. Não tinha mais nada a dizer. Na quinta, 15 de dezembro, o casamento aconteceu. Fiquei sabendo porque a dona Vera me contou. Ela tinha visto no Facebook. Margarete, vi aqui que sua filha casou, no civil, bem simples. Ah, é? Você não foi? Não fui convidada. Ela fez aquela cara de quem quer perguntar mais, mas sabe que não deve. Às vezes as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né, querida? Sorri. Às vezes, sim. À noite, abri o Instagram. Curiosidade. Tinha uma foto, Emília e Leonardo, na frente do cartório. Ela de vestido branco simples, ele de terno, 12 pessoas ao redor. Patrícia ao lado dela, sorriso amarelo. Legenda: casamos, pequeno, íntimo, perfeito. Li os comentários. Cadê a festa? Pensei que ia ser em Balneário Camboriú. Que diferente do que você tinha planejado. Emília não respondeu nenhum. Fechei o aplicativo. Não senti raiva, não senti tristeza, senti nada. E percebi que isso era liberdade. No sábado, 16 de dezembro, o dinheiro do seguro caiu na conta. 180 mil reais. Olhei o extrato. 430 mil reais no total. Era mais dinheiro do que eu tinha tido na vida inteira. E era meu. Só meu. Abri o site da agência de viagens. Além de Lisboa, comprei um tour pelo Vale do Douro. E reservei 3 dias no Porto. Mais 6 mil reais. Comprei um celular novo. O meu tinha 4 anos. 2.500 reais. Comprei livros. 6 livros novos. 300 reais. E sabe o que eu senti? Alegria. Alegria pura de gastar dinheiro comigo. No dia 23 de dezembro, véspera de Natal, recebi uma mensagem. Rodrigo. Mãe, a gente vai ter ceia de Natal na casa da Emília. Você vem? Olhei a mensagem. Pensei. Imaginei a cena. Eu chegando, o clima constrangido. Emília evitando meu olhar. Leonardo desconfortável. Patrícia me julgando. Eu sentada na ponta da mesa. Invisível. De novo. Respondi. Não, obrigada. Bom Natal para vocês. Bloqueei de novo. Passei o Natal sozinha.
Ceia simples, peru pequeno, farofa, arroz, salada. Coloquei a mesa bonita, guardanapo de pano, vela, abri vinho, coloquei música e jantei, sozinha, mas não solitária, porque pela primeira vez eu estava inteira comigo. Depois do jantar, sentei na varanda. Curitiba quieta, céu limpo. Poucas estrelas por causa da poluição luminosa, mas dava para ver algumas. Pensei em tudo que tinha acontecido no último mês. O e-mail, o cancelamento, as brigas, os confrontos. E pensei, valeu a pena? A resposta veio rápida. Sim, valeu cada segundo de dor. Porque eu tinha me encontrado. Tinha encontrado a Margarete que existia debaixo da mãe, debaixo da professora, debaixo da esposa, a mulher. Só a mulher. E ela era suficiente. No dia 28 de dezembro, a data original do casamento em Balneário Camboriú, acordei cedo. Fiz café. Sentei na varanda. Sol bonito. Dia claro. Peguei o diário que tinha comprado. Primeira página em branco. Comecei a escrever. Hoje era para ser o casamento da minha filha. O casamento dos sonhos. Em Balneário Camboriú. 300 pessoas. Buffet de luxo, decoração impecável, mas não foi. Foi no civil, 12 pessoas, simples, e eu não estava lá. Não porque não fui convidada dessa vez, mas porque escolhi não ir. Escolhi não aceitar migalhas. Escolhi não fingir que tá tudo bem. Escolhi a mim. E pela primeira vez em 61 anos, eu me sinto em paz. Fechei o diário. Olhei para a rua. Pessoas passando. Vida acontecendo. E eu, finalmente, fazia parte da minha própria vida. Nos dias seguintes, arrumei as malas. Roupas novas, livros, tênis confortável, cadernos, câmera que comprei usada. 3 de janeiro chegou rápido. Acordei às 4 da manhã. Aeroporto às 6. No Uber, olhei Curitiba pela janela. A cidade ainda dormindo. Pensei nos meus filhos. Em algum lugar dessa cidade, eles também estavam dormindo. Será que pensavam em mim? Será que sentiam falta? Provavelmente não. E tudo bem, porque eu tinha aprendido. Você não pode forçar ninguém a te valorizar. Só pode se valorizar. E se afastar de quem não te valoriza. No aeroporto, na fila do check-in, recebi mensagem. Emília. Mãe, soube que você vai viajar. Podemos conversar quando você voltar? Olhei a mensagem. Pensei em responder. Pensei em ignorar. Decidi responder, mas do meu jeito. Emília, quando eu voltar, se você quiser conversar, eu tô aqui. Mas não como banco, não como obrigação, como pessoa. Se você estiver disposta a me ver como pessoa, não como função, a gente conversa. Até lá, cuida da sua vida. E me deixa cuidar da minha. Enviei. Bloqueei de novo. Embarquei. O avião decolou às 9h40. Olhei pela janela. Curitiba, ficando pequena lá embaixo. E senti algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Esperança de que a vida ainda tinha muita coisa boa guardada. Esperança de que aos 61 anos ainda dava tempo de recomeçar. Esperança de que eu merecia ser feliz. E dessa vez, ninguém ia me convencer do contrário. Lisboa me esperava. E eu, finalmente, estava indo ao encontro de mim mesma. Cheguei em Lisboa na manhã de 4 de janeiro. O céu estava nublado, mas não chovia. O hotel era pequeno, no Chiado. Quarto com janela para a rua de pedra. Varanda minúscula. Deitei na cama, exausta, mas feliz. Dormi 3 horas. Acordei às 2 da tarde. Tomei banho, coloquei roupa confortável, saí. Lisboa era tudo o que eu imaginava e mais. As ruas estreitas, o cheiro de bacalhau e pastel de nata, o som do elétrico 28 passando. Caminhei sem rumo, sem mapa, sem pressa. Parei num café. Pedi um pastel de nata e um galão. Sentei na calçada, olhando o movimento, e pensei, eu tô aqui. Finalmente. Aos 61 anos, sozinha e feliz. No dia seguinte, fui ao Museu Calouste Gulbenkian.
Passei 4 horas lá, olhando cada quadro devagar. No terceiro dia, fui à Casa Fernando Pessoa. Comprei 3 livros de poesia. No quarto dia, fiz o tour pelo Vale do Douro. Vinhedos, degustação, Rio Douro brilhando ao sol. Conheci um casal de brasileiros, 65 e 70 anos, casados há 40. Primeira viagem internacional sozinha? A mulher perguntou. É. E como tá sendo? Sorri. Libertador. Ela apertou minha mão. Bem-vinda ao clube. No 8º dia, em 8 de janeiro, estava sentada num café em Alfama, caderno aberto, caneta na mão. Escrevi. Levei 61 anos para aprender que amor sem respeito é apenas dívida emocional. E eu não devo mais nada a ninguém. Olhei para a frase e percebi. Era verdade. Eu não devia mais nada. Nem para os meus filhos, nem para o fantasma do Miguel, nem para ninguém. Só devia a mim mesma. E a dívida era de felicidade, de paz, de vida vivida plenamente. E eu ia pagar, todos os dias, até o último. Fechei o caderno, pedi mais um café e fiquei ali, sentada, ouvindo fado ao longe, sentindo o sol de Lisboa no rosto e sabendo que finalmente eu tinha voltado para casa. A casa que sempre foi minha, eu mesma. Esta história chegou ao fim, mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história da Margarete tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários, você assistiu até o final? O que mais te marcou? Foi o momento em que ela cancelou a transferência? Quando confrontou os filhos? Ou quando finalmente escolheu a si mesma? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras mulheres guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto e descobriram que nunca é tarde para recomeçar. Se você quer continuar ouvindo histórias assim, se inscreve no canal, tem sempre uma nova chegando. Porque a gente precisa lembrar todos os dias que dignidade não tem idade e que escolher a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Até a próxima história. E lembra, você também merece ser feliz.